No Salmo 27, não. Mas eu queria só citar que tem muito a ver, né, com a temática, porque o Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? É a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Aí no versículo 13 ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então é um salmo que fala sobre vitória também contra o medo, né? Nós não vamos meditar nesse salmo hoje, mas nós queremos tratar sobre essa temática, sobre o medo, o temor. O meu desejo, eu não sei até quando vai, né? Mas o meu desejo é tratar sobre esse assunto hoje e domingo que vem, certo? Há quem diga que a Bíblia tem, há quem fez as contas aí, né? Que a Bíblia tem 365 não temas, que seria um para cada dia do ano. Um não temas do Senhor para cada dia do ano. Pô, eu não sei se a quantidade é por causa disso, né? Que é para cada dia do ano. Mas o fato é que há nas Escrituras muitas expressões de Deus dizendo: não temas, não sejam não fiquem temerosos. No Antigo e Novo Testamento. Não temais, não temas, né? As várias formas verbais. Com licença. Agora vai. Agora me dê aí 2 horas aí. Então, nós vamos então tratar sobre essa questão, não temas. Meu desejo hoje, e semana que vem, se Deus permitir, é apresentar aqui as razões para não vivermos com medo, certo? É uma pregação bem simples, mas como diz o outro, é de coração. Bem simples, mas é de coração. Então, a palavra medo, ela aparece no Antigo Testamento como temer, estar com medo ou estar temeroso, ou ser temeroso. Agora, a expressão, né, temor, medo, em quase 80% das vezes que ela aparece, o objeto do temor é Deus. Então, se referindo ao temor a Deus. Dessa forma, quando se fala de temer a Deus, por exemplo, o Salmo 128 diz que bem-aventurado, Salmo 128, versículo 1, diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse temor ali tem um aspecto positivo. Não é aquele medo de pavor, não é aquele medo de assombro, mas é um medo que me leva a ter reverência diante de Deus. Então, cerca de 80% das passagens que falam sobre temor refere-se ao temor a Deus. Deus é o objeto do temor. Em algumas passagens, no entanto, o objeto do medo é a circunstância comum da vida diária de alguém. Então é medo de assombração, por exemplo. Você tem... Eu estou falando do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem uma passagem onde Jesus anda no mar, né? Os discípulos veem Jesus andando no mar, não sabem que é Jesus, acham que é um fantasma, e eles ficam mal assombrados, ficam com medo, né? A raiz da palavra medo no Antigo Testamento, dentre os seus aspectos, fala de pavor, respeito e adoração. Então, 3 coisas que aparentam, ou pelo menos 2 que aparentam não ter nenhuma relação: pavor, respeito e medo. E adoração. Medo relacionado com pavor, respeito e adoração. O primeiro termo, que se refere a respeito, é a característica da ansiedade, né? E o último, adoração, indica confiança. Respeito e adoração indica confiança em Deus. Então, quando a Bíblia aparece a palavra temor relacionada a Deus, muitas vezes, em boa parte das vezes, não se refere a um pavor de Deus, mas reverência, respeito, e muitas vezes ligado à adoração a Deus. Então você tem um momento em que Isaías tem ali uma visão de Deus, lá em Isaías 6, e há um temor de Deus ali. Mas é um temor que leva à adoração. Você tem Moisés de frente da sarça ardente, né?
ou da sarça ardente não, diferente da sarça que se tipo algumas cidades aí que queima e não se consome, né? Tipo algumas cidades aí. Então, Moisés, ele sabe que ali se refere a Deus, que ali é Deus falando. E ele então tem temor, medo, mas não um medo que leva a ter pavor, mas uma reverência. Por isso que Deus diz para Moisés: tira as sandálias dos pés. Então, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, existem tipos de medo, né? Você tem o temor a Deus, que envolve respeito, reverência, e muitas vezes está ligado à adoração. Bem-aventurado o que teme ao Senhor, né? Quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ligado à adoração, temer a Deus. Mas nós temos, em muitas passagens, o medo associado ao pavor. O nosso objetivo aqui é tratar sobre esse tipo de medo. O medo que nos leva a ter pavor, assombração, a ansiedade, a preocupação, que nos trava, que nos priva de alegria, que rouba a nossa alegria. É sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. A palavra temor, muitas vezes ligada a pavor, né? Ela expressa um pavor associado com algumas circunstâncias comuns do dia a dia da nossa vida. É aquele tipo de medo que nós consideramos, algumas vezes, aquele tipo de medo que nós consideramos que tem um aspecto positivo. Aquele medo que nos leva à prudência, vamos dizer assim. Eu tenho medo de atravessar a rua e ser atropelado. Então, aquele medo lhe leva a ter uma certa prudência. Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, apresenta muito medo ligado a isso, a circunstâncias comuns do dia a dia. Mas há aquele medo de uma ameaça de guerra, o povo de Israel temendo os inimigos, o terror de um exército, tem aquele medo associado ao pavor de uma divindade, seja um deus pagão, seja ao Deus Jeová, o Deus da Bíblia. Você tem isso em Gênesis, quando o homem peca, né, Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles se escondem. Temem a presença de Deus, é o medo da presença de Deus. Porque eles viram que estavam nus, se envergonharam e tiveram medo de se apresentar diante do Senhor. Existe um medo dos outros, que no livro, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, o autor chama de temor dos homens. O medo dos outros é o medo do que alguém vai fazer, o medo de como alguém vai reagir. Você tem um exemplo de Saul, quando ele era rei de Israel. Hoje eu vou tomar bastante água. Por isso que eu trouxe o potão de 500. 500 não. 700 e pouco. Perdão. O Antigo Testamento apresenta o medo dos outros, né, como no caso de Saul. Saul, quando era rei de Israel, ele teve medo do povo. Naquela situação em que Deus tinha dito para não tomar os despojos da outra nação, despojos de guerra, o gado, o boi, essas coisas. E o povo, então, disse que Saul deveria pegar aquelas coisas. Desculpe. Vou esperar aqui, a garganta está coçando. Enquanto isso, você compartilha o vídeo aí. Aqui tá frouxo aqui. Ok. Acho que agora vai. No Antigo Testamento, nós temos o caso de Saul, quando era rei de Israel, através do profeta Samuel. Deus disse que Saul não deveria tomar os despojos de guerra, né, quando ele estava em guerra.
Só que Saul temeu o povo, teve medo do povo, da reação do povo. Era mais uma questão. Saul estava com medo de perder sua popularidade, certo? E se aliou ao povo. Como políticos se aliam a outros partidos para poder ganhar algum favorecimento. Que acontece muito, em qualquer partido, inclusive. Então Saul teve medo do povo e por isso pecou contra o Senhor, tomando os despojos das nações. Saul tomou bois e disse que ia oferecer ao Senhor. Vocês lembram, né? Aí Samuel disse que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o medo, às vezes, ele nos leva a pecar. Por causa do medo, Saul ele apresentou uma reação pecaminosa diante do Senhor. A intensidade de alguns medos podem resultar em ações erradas, pecaminosas, ações pecaminosas. Ter medo pode ser um problema. Mas como nós reagimos, ter medo pode ser um problema, mas como nós reagimos diante do medo, pode ser um problema ainda maior. Porque ter medo é algo comum, é algo que todos nós podemos ter. Agora, a forma como nós reagimos ao medo, ou depois do medo, aí é que pode ser um problema ainda maior do que o medo. No caso de Saul, ele temeu o povo e pecou contra o Senhor, desobedeceu ao Senhor. Por isso é que o salmista diz, lá no Salmo 56, versículo 3, ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, o medo é uma realidade que todos nós podemos vivenciá-lo. Mas o medo pode ser vencido, o medo pode ser dominado, se confiarmos em Deus. Quando me vem o temor, eu confio no Senhor, diz o salmista. Então você pode ter medo às vezes, mas não deve viver com medo. Esse é o ponto. Nós podemos, eu tenho medo às vezes, né? Mas nós não devemos viver com medo. Ter o medo como algo que faz parte de nós. Eu quero apresentar, irmãos, algumas razões para não viver com medo, né? Nós temos 3 razões hoje. Eu acho que domingo que vem eu vou apresentar mais 3. Eu vou apresentar 6 hoje. Mas eu disse, não, vou perguntar e ninguém vai lembrar. 6. Então, 3 razões. A primeira, Deus protege. Deus protege. Então vamos lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo... Eu disse o quê? 15, tá certo. Gênesis 15. Tossi errado, né? É assim. Gênesis 15, versículo 1. Diz assim, ó, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Olha o que Deus disse para Abrão. Abrão aqui, né? Por enquanto. Depois é Abraão. Mas Deus disse para Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Certo? Então qual é a nossa primeira razão para não ter medo? Deus protege. O verso 1, então, inicia dizendo: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão. Só um detalhe aqui, né? Veio a palavra do Senhor a Abrão. É algo que aparece geralmente quando se refere a um profeta, né? Já pararam para pensar nisso? Então, o profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Abacuque, veio a palavra do Senhor a Malaquias. E aqui, para Abrão, né? Veio a palavra do Senhor a Abrão, e numa visão, parece coisa de profeta mesmo. Mas, tirando essa observação, ele diz, depois destes acontecimentos. E aí, a gente precisa fazer uma pergunta, quando inicia esse versículo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. A gente precisa fazer uma pergunta, qual?
A pergunta. Que acontecimentos? Quais acontecimentos o texto se refere? Para a gente poder entender o versículo, a gente precisa então compreender quais os acontecimentos que Moisés, que está registrando o Gênesis, está se referindo aqui. E aí a gente precisa investigar. Então nós vamos para o capítulo anterior, capítulo 14. No capítulo 14 aqui de Gênesis, nós temos a narrativa de uma guerra entre reinos. Era a guerra aqui na minha Bíblia diz guerra de 4 reis contra 5. Né? Era a guerra dos reinos de Sinar, Elassar, Elão e Tidal, versus Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela, que depois desse dia ficou feia, né? Não poderia perder essa. Mas a guerra ocorreu próximo. Essa guerra entre esses reinos ocorreu perto do Mar Morto, que lá no versículo 3 apresenta aí como o Mar Salgado. Quem já ouviu falar sobre o Mar Morto sabe que o Mar Morto, todo mar é salgado, mas o Mar Morto é mais. Né? Bastante sal que as pessoas flutuam quando estão lá se banhando no Mar Morto. Então houve uma guerra num lugar, num vale. Os exércitos de Sodoma e Gomorra, depois desse combate, bateram em retirada, e muitos deles, dos exércitos de Sodoma e Gomorra, ficaram presos em lama, em poços de betume. Betume, se você lembrar, se você se recordar aí de Moisés, se não me engano, né, Moisés, quando foi colocado no cesto, o cesto foi, como é que a gente diz? Vedado, mas betumado, né? Mas tem uma palavra, a gente passa manta acrílica. Selado, mas tem outra palavra. Hã? Não, mas é que tem outra palavra. Impermeabilizado. Obrigado, Inácio. Impermeabilizado, que é o nome mais bonito. Não gosto de usar a palavra feia, não. Brincando. Mas foi impermeabilizado com betume, né? Então, betume é uma massa forte, né? Vamos imaginar como se fosse uma argamassa. Então, muitos dos combatentes ficaram presos nesses postos, né? Acabaram vitimados ali. Então, Sodoma e Gomorra foram invadidas por exércitos inimigos, foi saqueado, né? Muitos foram feitos escravos ali, foram levados. E quem é que morava naquela região, Sodoma e Gomorra? Ló. Né? Então, Ló era sobrinho de Abrão. Ló era sobrinho de Abrão. Então, tomaram os bens de Ló, levaram ele e a sua família como escravos, e os servos também. E um desses escapou e foi dizer a Abrão. Para que foi dizer a Abrão? Para quê, né? Abraão, quando soube, ninguém mexe com minha família, não. É basicamente o que eu entendi aí do versículo 14. Né, que, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão era valente, né? Ele arrumou um exército e montou uma equipe para resgatar e ferir os homens que haviam feito aquele mal a Ló e a sua família. O resgate do soldado Ló. Nesse contexto, então, Abrão recebe o rei de Salém, no versículos 18 em diante, que é o rei Melquisedeque. Rei Melquisedeque é interessante aqui no Antigo Testamento porque ele só aparece aqui. E o texto já diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o Novo Testamento ele vai ser apresentado lá no livro de Hebreus, e o autor de Hebreus vai explicar quem é Melquisedeque, né? E se você quiser compreender um pouco mais, vá lá em Hebreus. Ele era sacerdote de Deus. Ele abençoou Abrão depois desse acontecido, e Abraão, em resposta, lhe deu dízimo dos despojos da guerra. Então, o dízimo aí no Antigo Testamento começa aí, né? Basicamente. Então, quando o texto diz, depois destes acontecimentos, aqui no capítulo 15, versículo 1,
Esse é o contexto. E por que que isso é importante? Eu não sei se você já entendeu aqui a questão. Por que que isso é importante? A palavra de Deus para Abraão foi o quê? Não temas, Abraão. Versículo 1. Eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então, algumas coisas estão em vistas aqui. Primeiro, o texto deixa claro que Abraão foi capaz de lutar por sua família, Ló, e sair ileso, com vida. Por quê? Deus é o seu escudo. Deus é seu escudo. Deus é sua proteção. Então, Abraão foi capaz de lutar, de batalhar por sua família, porque Deus era o seu escudo. Por isso Deus está dizendo, não temas, Abraão. Eu sou teu escudo. Deus protege. Deus protegeu Abraão e Deus protege Abraão. Segundo lugar, Abraão não precisava ter medo de represálias dos inimigos. Por quê? Deus é seu escudo. Então veja, Abraão lutou contra inimigos ali para poder salvar a vida de Ló e sua família. Mas o que poderia acontecer? Revide, vingança daquela situação. E Deus conhece o coração de cada um e sabe quando tem medo. Não é por acaso que Deus, quando vem a Abraão em visão, diz para Abraão que não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Deus sabia que havia medo ali. E Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Ele foi justificado por sua fé em Deus. Todavia, Abraão também tinha medo. Deus diz para Abraão, não temas, Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o teu escudo, eu te protejo. Assim como eu te protegi na guerra, eu vou te proteger em qualquer outra coisa. Eu sou o teu escudo. Sabe quando as pessoas dizem, católicos, muitas pessoas da minha família são católicos, e eles gostam de dizer, né, Maria passa na frente. Aí alguns evangélicos para dizer assim, não, Jesus passa na frente. Para dizer assim. Mas o fato é que Deus é escudo para os seus filhos. Deus está na frente. E não é que ele vai passar na frente, é que ele já está lá, protegendo os seus filhos. E lá em Judas, o versículo 1, na carta ao Judas, não. Carta de Judas, o versículo 1, lá vai dizer o seguinte, ele chama os crentes de chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos guardados, amados e guardados por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós também podemos viver sem medo, porque Deus nos guarda e nos protege. Então Deus está dizendo para nós também, não temas, eu sou teu escudo. Segundo lugar, segunda razão porque nós não devemos viver com medo. Deus ouve. Duas palavrinhas, Deus ouve. E agora nós vamos no capítulo 21. Capítulo 21. Esse texto é muito interessante. Gênesis 21, deixa lá. Deixa-me só explicar a narrativa e a gente vai ler o versículo que eu quero destacar aqui. Vocês lembram dessa narrativa aqui do capítulo 21, né? Nós temos aqui o nascimento de Isaac. Abraão teve, graças a Deus, né, teve um filho então com Sara e teve Isaac. Só que antes ele teve um filho com Agar, serva de Sara. O nome desse filho era Ismael. Ismael, então, mais velho, né? Parece que em algum momento da vida, dizem que os mais velhos mexem muito com os mais novos, né? Eu não sei até que ponto. Mas eu lembro que meu irmão mexia muito comigo, viu? Se ele estiver assistindo. Mãe, tá bonito muito comigo. Eu dizia, mãe. Ó, mãe. Ela nem ligava.
Até hoje eu tenho trauma. Tô brincando. Mais novo. Mas Ismael, deixa eu vai dizer aqui, acho que é o versículo. Cadê? Aqui, o versículo 9 diz que Ismael caçoava de Isaac. Ficava caçoando dele, né? Arengando. Aqui na Paraíba a gente fala arengar, né? Ou no sertão do Ceará também fala muito assim. Era arengueiro, Ismael. E aquilo fez com que Sara ficasse com raiva daquele menino e da mãe dele também, né? Isso aqui, ó, aqui é um detalhe aqui que às vezes a gente perde de vista. Veja o quanto de problema tem nessa família por causa de um casamento polígamo. Tem muito problema aqui. Já tem problema no casamento, um homem e uma mulher. Agora, quando vem a poligamia, que não é o plano de Deus, olha o tanto de problema que tem aqui nessa família. É uma bagunça. Vários problemas aqui na vida de Abraão. Todavia, ele é o pai da fé, né? O pai daqueles que têm fé em Deus. Veja como é as coisas. Alguém lê e vai dizer, rapaz, até eu sou melhor que Abraão. Mas, enfim. Aí tem esses problemas. A H, então, é o nome da mulher, né? Não é a letra, mas o nome dela é H. Recebe um ultimato, então, de Abraão por causa de Sara. Sara diz, olha, despreza essa mulher, despreza o filho dela, porque não dá mais para viver com eles aqui, nesse clã, nesse lugar. E Abraão fica receoso, fica triste, até porque era seu filho, Ismael. Mas aí vem um texto, né, que a gente fica, nossa, olha como são as coisas. Deus diz para Abraão, no versículo 12, para ele não ter medo disso. Não temas, não pareça isso mal aos teus olhos. Pode fazer isso, despeça H e Ismael. Sara está certa. Escute, Sara. Olha só. Era duro, né, a questão. Ele tinha que despedir o seu filho e a mãe do seu filho. Mas aquilo estava no plano de Deus. E Abraão deu água, comida para H e Ismael e os despediu. E no meio do caminho da peregrinação, né, deles, H e seu filho, o texto vai dizer que acabou a água. E Ismael, perdão, chega num ponto em que ele não consegue mais aguentar de sede. Está prestes a morrer. E aí H pegou seu filho Ismael, colocou debaixo de um arbusto. E o texto diz que ela saiu para não vê-lo morrer. Né? Colocou o menino debaixo de um arbusto, saiu para não ver morrer. Só que antes disso, ela cai perto dele, se prostra perto dele. E versículo 16 diz que ela levantou e chorou. Levantou a voz e chorou. É uma cena bem triste quando a gente lê. Nós temos uma mulher que se sentiu desprezada, uma mulher sozinha, agora mãe solteira, né? Sem nada, com o filho prestes a morrer. E o que é que ela tem agora? Só medo. Só medo e tristeza. O que é que ela pode fazer? Ela só consegue sentir medo e tristeza. Meu filho vai morrer aqui, eu não quero nem ver isso. E chora, grita. E aí nós somos surpreendidos pelo autor da história, né, Deus. O versículo 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Isso é impressionante. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Quer dizer, enquanto tudo aquilo estava acontecendo, o menino talvez quase desmaiado ou já desmaiado, mas de alguma forma ele estava clamando. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Aí continua. E o anjo de Deus chamou no céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Aí diz a nossa frase de hoje: Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. E essa é a segunda razão porque nós precisamos lutar contra o medo e viver sem medo. Deus ouve. Ele diz: Não temas. Deus ouviu, o anjo disse. Deus ouviu a voz do menino clamando.
Não temas, porque Deus ouve. Então nós não precisamos viver com medo e sem reação. Quando nós formos afligidos, ao invés de nos desesperarmos, nós devemos clamar a Deus, buscar a Deus em oração, pois Ele ouve daí onde você está, em casa nos assistindo. Deus ouve. Você pode até estar com medo, mas vá orar, porque Deus ouve. Terceiro, se Deus ouve, Deus também responde. A terceira razão porque nós não devemos viver com medo, é porque Deus responde. Veja, Deus protege, Deus ouve e Deus responde. Deus responde. E Deus respondeu aqui a situação aqui de Agar e Ismael. No versículo 19, Deus, então, providenciou água para Agar e para seu filho. Então, eles se fortaleceram. Então, Deus ouve o clamor. O texto mostra isso. Mas eu quero levar os irmãos a outro texto, que também fala sobre isso. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 57. Olha só o que é que ele diz. Versículo 57. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Olha que interessante. Aqui nesse capítulo 3 de Lamentações, o profeta Jeremias, né, considerado profeta chorão, um apelido carinhoso que ele recebeu, profeta chorão, porque ele escreve esse livro para lamentar a situação do povo de Deus devido aos seus pecados. Jeremias, ele coloca em palavras aqui o turbilhão de emoções que ele está enfrentando, tanto ele quanto o seu povo. E é uma mistura de sentimentos aqui. Tem medo, esperança, dor, coragem. Uma mistura de sentimentos bons e ruins. Em alguns momentos ele diz, Deus, eu espero no Senhor. Depois diz, por que Deus? Por que o Senhor fez isso? Reflete os nossos sentimentos que a gente às vezes enfrenta diante do Senhor. A questão de Jeremias é porque ele era honesto com Deus em suas orações. Ele dizia o que estava sentindo. Mas apesar do terrível sofrimento em que o povo de Deus enfrentava por causa dos seus pecados, e apesar de ser tão difícil para o profeta Jeremias, ele diz que se aproximou do Senhor em oração. Ele diz, eu invoquei o Senhor. De mim te aproximaste no dia em que eu te invoquei, ele disse. E ele então ouve a voz de Deus que diz, não temas. Na aflição, meus irmãos, nós podemos também invocar o Senhor e nós vamos achá-lo. Ele vai se aproximar de nós e ele vai dizer a mesma coisa. Não temas. Eu não estou aqui dizendo que nós ouvimos a voz de Deus falando. Se você quer ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia. Mas a oração é um momento em que nós recebemos o descanso do Senhor também. O abraço de Deus, dizendo, não temas, não tenha medo. Jeremias, ele não está romantizando a vida dos crentes.
Ele não está mostrando que a vida daqueles que andam com Deus é uma vida como nos filmes. Por melhores que sejam, os filmes da BV Filmes, da Graça Filmes, etc. Corajosos, desafiando gigantes, em que as coisas são bem romantizadas e lindas. Eu particularmente amo esses filmes. Mas a vida não é daquele jeito. É bem mais complicado. E Jeremias ele não está romantizando a vida dessa forma. Mostrando como é lindo a vida de quem anda com Deus, de como é cheia de bênçãos. Ele sabe que a soberania de Deus envolve lidar com questões muito difíceis. Que é o que John Piper chama no livro, quem leu aí, Coronavírus e Cristo, John Piper chama de soberania agridoce. Ele lembra a vida de Noemi, depois que está voltando de Moabe, sem o seu marido, sem seus filhos, só com Ruth, chegando em Belém, dizendo, as pessoas dizendo, oh, Noemi ali. E Noemi dizia o quê? Não me chame de Noemi, me chame de Mara, que o Todo-Poderoso me trouxe amargura. No plano de Deus, na soberania de Deus, existem sabores agradáveis, mas também existem momentos em que o sabor é amargo, ou agridoce, como diz John Piper. E Jeremias está lidando com isso. E às vezes surgem perguntas internas. Por que Deus permite isso? Por que ele não acaba logo com essa maldade? Por que essa pandemia? Por que ele não resolve isso de uma vez, já que ele é todo poderoso? Não dizem que Deus é bom? Se ele é bom, por que ele permite essas coisas? Os ateus amam fazer essas perguntas. E Deus não nos dá essas respostas. Mas ele responde quando a gente clama, dizendo, não temas. Não tenha medo. E é verdade que todos nós, em algum momento, nós temos medo. Mas nós não precisamos viver amedrontados, assombrados. Nós não precisamos viver cheio de ansiedade e preocupação, porque Deus protege, Deus ouve e Deus responde nossas orações. Tem uma história bem conhecida, eu encerro com ela, de uma criança que estava viajando de avião e estava muito tranquila. E na hora do embarque estava tranquila e sentou na poltrona e sentou bem confortável e pegou sua mochila, pegou o videogame, jogou um pouco. Depois olhava para a janela, olhava para as coisas e ficava, ó mãe, ó mãe. Muito tranquilo no avião. Enquanto do outro lado tinha a criança chorando, morrendo de medo. O pai também morrendo de medo. Tomou um Dramin logo. Essa parte não tem na história. Aqui tá floreando a história. Mas outras crianças chorando com medo e aquela criança bem tranquila. E algumas pessoas do avião estavam perplexas, admiradas. Olha como aquela criança está tranquila, os outros aqui tudo chorando. Que menino tranquilo. E estava tranquilo até demais, né? E tudo. Deixa eu ver aqui. Uma das passageiras, quando o avião aterrissou, no desembarque, uma das passageiras, já sem aguentar de curiosidade, chega para a criança e pergunta: Olá, tudo bem? E ele: Oi, tudo bem. E com você, tudo bem? Ela disse: Olha, tudo bem. Agora me responde uma coisa. Eu vim te observando desde a sala de embarque do aeroporto. E percebi que você está viajando e sem medo de nada. Nem mesmo quando o avião entrou em turbulência, você ficou com medo. Você estava muito tranquilo. Você não tem medo do avião cair, não? O menino olhou para a moça
deu um sorriso e disse: por que eu teria medo? O meu pai é o piloto do avião. Então, meus irmãos, se Deus é quem dirige a nossa história, por que ter medo? Por que o desespero? Se nós cremos que Deus dirige todas as coisas, pilota a nossa vida, vamos descansar no Senhor, descansar no seu plano, na sua direção. Enquanto muitos se perturbam, nós confiamos na sua boa mão, na sua direção, e enquanto nós descansamos, ele trabalha por nós. Então que Deus esteja nos abençoando.